Então, Cláudio é o nosso companheiro aí de trajetória, de valorização da cultura regional, por intermédio da produção desse grande cineasta que foi Mazzaropi. Então, passo a palavra a ele, que tem aí algumas considerações iniciais a fazer. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, eu queria dizer, com respeito ao museu e ao instituto, que a gente quer propor a vocês um trabalho em conjunto, e o museu está disponível para isso, onde a gente integre cultura e educação, que é fundamental, que é um trabalho sobre o qual eu estava me lembrando agora, do que eu vou contar para esse pessoal um pouco, né, do que a gente pode fazer. E eu me lembrei que, eu vou contar rapidamente, eu participei de um projeto, agora, no ano passado, que é o Mais Escola, que vocês devem conhecer, o projeto do governo federal, de escola do dia inteiro, né? Mas o projeto é que metade do dia a criança estuda na escola normal e a outra metade do dia ela se integra com a sociedade local. Ou seja, ela passa a ter experiências e aprendizagem com pessoas que não são necessariamente professores. Esse é o projeto do MEC, e eu era do Ministério da Cultura. E nós propusemos, e está em andamento esse projeto, ele passa a ser aplicado esse ano, que é você trabalhar com as escolas públicas que fazem parte do projeto Mais Educação, fazendo um inventário cultural da sua região. Para isso eles vão usar a tecnologia de inventários, que aliás, diga-se de passagem, o Brasil exporta essa tecnologia, tem exportado esse conhecimento de fazer inventários culturais para outros países. Mas a proposta é que os alunos peguem essa tecnologia, essa metodologia de inventário cultural, bastante simplificado, obviamente, e usem isso na escola, ou seja, usem isso na sua cidade. Qual é a expectativa que a gente tem com esse trabalho de educação e cultura? É que esses jovens comecem a conhecer melhor o lugar onde vivem, a reconhecer com mais profundidade e entender sobre os seus saberes e fazeres, que em última instância é a nossa identidade, é como nós somos, e não como nós queremos imitar dos outros. Aí, na verdade, está uma luta entre dominadores e dominados, né? Porque a gente sabe o que a televisão e outros meios de comunicação fazem com os nossos jovens. Ontem, na conversa lá no museu, eu falava sobre a produção de programas de televisão e de cinema, né? O quanto nós temos, o quanto é insignificante a nossa produção. Ou seja, os nossos jovens assistem aulas com vocês o dia inteiro, 4 horas de aula, mas assistem 8, 10, 12 horas de filme americano, vendendo uma ideia que não é a nossa. E que, se a gente pensar em termos mundiais, em termos para onde está indo o mundo, o globo, o planeta, e a gente sabe o quanto é séria essa situação, a gente sabe que esse sistema que está sendo vendido para todos nós é um sistema ultrapassado, vencido e impossível de ser implantado no mundo inteiro. É impossível. Então, a expectativa de um trabalho como esse de educação é que as pessoas passem a refletir no seu modo de vida, que é, na verdade, muitas vezes melhor do que aquele modo de vida que ele é seduzido durante a maior parte do seu dia através dos filmes, televisão e músicas e tudo mais. E é incrível, né? Os nossos jovens, se você olhar os nossos jovens aqui no Brasil, eles são idênticos ao da Espanha, eles são idênticos ao da Itália e eles estão ficando idênticos aos do Irã. Isso é muito preocupante. É muito preocupante. Porque por trás disso existem meia dúzia de empresas que estão controlando tudo isso. Então, a questão da cultura e a educação tem vários desdobramentos
que são estratégicos para a gente achar e encontrar novas formas de vida que digam respeito a nós mesmos, que nos tragam satisfação, ao invés de você ficar insatisfeita porque você não consegue ser o Johnny Boy de tal lugar, de tal país, né? Então, e que acaba também provocando outros problemas de ordem bastante diversas e psicológicos, porque a gente é uma sociedade gerada de satisfações. Bom, eu não quero me alongar porque esse tema é muito grande, mas eu queria dizer que o museu está à disposição para pensar com vocês em projetos que envolvam pedagogia, educação e cultura, porque a gente acredita muito nessa experiência. Ela tem dado muito certo em vários lugares, principalmente, curiosamente, não em São Paulo. Em outros lugares tem causado revoluções, principalmente no norte do Brasil, na Amazônia. A gente tem visto experiências muito interessantes com relação à descoberta e à valorização da cultura e o uso disso na educação, a valorização disso na educação. O Rodrigo, que é um grande amigo e que eu conheço há muito tempo, é um pouco, de certa maneira, um retrato disso que a gente está falando, de um trabalho que a gente faz há muitos anos. O Rodrigo, eu conheci, você tinha 14 anos. Nós promovemos um concurso de pintura, de desenhos, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E o Rodrigo ganhou esse prêmio, com 14 anos. Ele ganhou o prêmio Melhor Desenho, Melhor Pintura de jovens adolescentes de escolas públicas do Estado de São Paulo. E o prêmio para esses jovens que ganharam os primeiros lugares era vir para Taubaté. E o Rodrigo conheceu, nessa época, teve maior contato, não é que conheceu, mas teve mais contato com a obra do Mazzaropi, com a obra do Monteiro Lobato, e desde então a gente manteve uma correspondência. Desde lá, desde que ele tinha 14 anos. Aliás, ele aqui ficou conhecido, ele hoje é famoso como Barão do Piraquara, mas naquela vez ele ficou conhecido como Shake No Baby, porque ele era um garoto ainda, todo mundo. E a gente à noite promovia festas, danças e tal. E tinha aquela música Shake No Baby. E o Rodrigo dançava. Ele matava. E ficou entre os outros alunos, que eram muitos alunos, né? Mas, enfim, eu acho que ele é o retrato dessa experiência e dessa proposta que a gente está fazendo, que é o cara que desenvolve um trabalho justamente nessa área, onde ele liga e ele vai propor para vocês exatamente isso, um trabalho que integra cultura e educação, e não é comprando filmes estrangeiros, não. É propondo que vocês mesmos façam. Muito obrigado. Então, gostaria agora de diretamente apresentar o professor Rodrigo Aires de Araújo, cineasta, por favor. O Rodrigo vai hoje nos apresentar uma experiência, um relato de experiência, que nós denominamos animação como ferramenta pedagógica. Então, passo a palavra ao Rodrigo, que tem aí o seu tempo para fazer o seu trabalho. Muito obrigado, viu, Rodrigo, pela sua presença aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade de divulgar um pouco do meu trabalho. Eu fico feliz de, Cláudio, lembrar também dessa ocasião. A última vez que eu peguei no microfone aqui em Taubaté, eu cantei o Tristan de Chala, com 14 anos de idade. Então, foi interessante esse relato, pois assim, eu sempre fui desenhista, desde criança, e quando tive a oportunidade de ganhar esse prêmio, né, e vir para cá, para Taubaté, eu tive vamos dizer assim, um encontro com a cultura, tá, com a cultura regional, o que foi muito estimulante, porque a partir dali eu comecei a produzir a minha obra de quadrinho, né, voltado para a identidade cultural. As minhas influências sempre foram influências estrangeiras nos quadrinhos. Eu tive como influência o Wolinski, que é um cartunista francês,
O Robert Crumb, lá dos Estados Unidos, que é parte do underground, que foram os quadrinhos underground que eu comecei a trabalhar quando eu era adolescente, e, evidentemente, o Asterix, do René Goscinny e do Uderzo, da Escola de Bruxelas. Essas três referências sempre foram internacionais e, por outro lado, eles também sempre buscavam, dentro deles, o próprio regionalismo. Aqui no Brasil, fui me aproximando dos cartunistas, como o Angeli, o falecido Glauco, o Adão do Rusgaray e o Laerte. O Angeli e o Adão, eu tive uma proximidade muito grande logo no começo, quando eu comecei a fazer os trabalhos no Salão de Humor de Piracicaba. Ainda jovem, com 16 anos, eu consegui ganhar o primeiro prêmio lá no Salão de Humor, com um júri popular. E assim eu conheci o Angeli e o Adão. Consequentemente, depois eu fui conhecer o Glauco, né? E o Glauco, ele já agora faleceu, infelizmente. Ele teve uma proximidade muito grande, e da qual eu pude conhecer também um pouco mais sobre cultura, sobre religiosidade com ele. Agora, só para contar a minha trajetória, a partir desses episódios de quadrinho, de cartunista, ainda na adolescência, eu fui procurar fazer uma faculdade da qual eu pudesse exercer essas habilidades. E as pessoas orientaram bastante para que eu fizesse artes plásticas, porque eu já era desenhista, mas eu precisava de conteúdo. E eu descobri, através desses cartunistas que eu conheci, que a boa parte desses cartunistas trabalhavam com política, charge. Para o desenhista que está no Brasil, é o único caminho. Só que, evidentemente, adolescente eu era ainda muito imaturo, não conhecia nada. Mas eu tive a visão, influenciada até pelo Asterix, de que se eu fizesse uma faculdade de História, eu conseguiria trabalhar com quadrinhos e com História no mesmo tempo. Foi isso que acabei, então, aproximando da educação. Realmente, aí, eu acabei trabalhando com política. Eu fui... o primeiro trabalho meu foi como cartunista na Folha Metalúrgica, lá em Sorocaba, tá? Eu sou da região de Sorocaba. Hoje em dia eu estou morando em Ilhabela. E, a partir disso, na Folha Metalúrgica, eu fui doutrinado, evidentemente, fui bem condicionado na questão política e aprendi a fazer charges políticas. E, logo nesse ano, de 94, eu consegui aulas na escola pública do Estado. E logo quando os primeiros trabalhos que eu comecei a produzir eram quadrinhos, em mimeógrafo. Era um recurso interessantíssimo, porque daí eu levava nas classes, eles pintavam os quadrinhos, mas ali já estava o conceito da aula. Eu fiz praticamente, naquela época a gente estudava na quinta série, com os alunos da quinta série, a história do Brasil. O conceito agora é a história geral. E assim eu trabalhei desde o descobrimento do Brasil e foi indo até a idade contemporânea, tudo em quadrinhos, assim, em mimeógrafo. Foi uma experiência muito interessante, inovadora para a ocasião, para a época. Eu achei que foi muito legal. Por outro lado, era eu que estava produzindo. E isso me incomodava um pouco. Porque também eu queria que eles produzissem. Isso foi minha preocupação. Então, na sequência, eu comecei a trabalhar com oficinas culturais. Fui trabalhar no Estado também, com oficinas culturais e com um projeto chamado Municipalização dos Quadrinhos. Porque aí sim eu consegui descobrir um caminho. Que os jovens são protagonistas, devem ser estimulados. Precisa ser estimulada a cultura. E aí eu comecei a ter já a visão de identidade cultural aplicada. Tá? Estímulo de criatividade. E aí, como é que foi isso? Se eu desse um curso de quadrinho normal para uma pessoa, ele chegava no fim do curso e fazia um desenho copiado do Chico Bento lá, ou da Mônica, do Tio Patinhas.
E achou que fez uma grande coisa copiando os quadrinhos. Assim não dá. Como era então a estratégia? Com a municipalização dos quadrinhos, eu ia para uma cidade, eu levantava a história da cidade com os alunos, ensinava eles a desenharem, fazer os quadrinhos, e aí sim eles tinham que fazer a história da cidade. Aí eles tinham que desenhar o prédio da escola, eles tinham que desenhar o prédio, a igreja, eles tinham que desenhar a cidade, eles tinham que desenhar os personagens que existiram na cidade, mesmo na imaginação deles. Aí não tinha Mônica, não tinha Cebolinha, nem tinha Patinhas. Assim tinha a identidade cultural deles na história em quadrinhos. E foi muito legal, porque isso foi ampliado. Eu levei esse curso através da Secretaria de Cultura em cerca de 14, 15 ou 15 municípios aqui do interior de São Paulo. Eu tentei chegar aqui no Vale, na ocasião não consegui ainda. Tá? Isso ainda era a década de 90. E a partir disso, eu procurei, eu fiquei uns 6 anos assim na oficina, e depois voltei à sala de aula. Na ocasião fiz um estudo, eu comecei a aplicar aí de novo os recursos de história para trabalhar com os alunos, com quadrinhos e tal, mas agora eles produziam os quadrinhos. Aí era diferente. Eles tinham que produzir os quadrinhos em cima dos assuntos de história. Isso era uma coisa esporádica, também não é toda aula minha que era assim, em dias normais, né, de escola, a gente sabe. Só que era uma meta que eu tinha que ter sempre essa disciplina de colocá-los para produzir. E isso foi muito bom, acabou desenvolvendo. Eu cheguei a um tempo que eu fazia assim, eu dava uma aula normal, tá? Uma aula expositiva, eles tinham o livro didático, aí só nos quadrinhos eu mandava para eles, às vezes, só o desenho, assim, o balão em branco, daí eles preenchiam. Ou ao contrário, às vezes só o balão escrito e eles faziam o desenho. Isso estimulou muito, estimulou a criatividade, pessoas que eles às vezes não desenhavam, mas eles imaginavam. Quando começa a imaginar, eu começo a aprender história, né? A gente sabe que é o caminho melhor para isso. Eu lembro então que, com o recurso, eu fui depois morar aqui em Ilhabela, e já em 2003, aqui em Ilhabela, e assim comecei a aplicar nas escolas. Trabalhei nas escolas públicas, eu fiquei coordenador da Escola da Família, lá também na ilha. Fiquei uns 2 anos lá na ilha, trabalhando com essa questão dos quadrinhos ainda. Inovando, tentando fazer alguma coisa e tal. E fui embora para Santa Catarina daí. Em Santa Catarina eu comecei a usar a tecnologia em sala de aula, tive oportunidade para isso. E evidentemente que começou com o PowerPoint, na época era até uma certa novidade, o PowerPoint, e aí a gente começou a aplicar alguns outros recursos, como o Movie Maker, começou a ser usado, só que ainda muito para expor a aula. Só que eu estava com aquela obsessão ainda que os alunos tinham que ser protagonistas. Então eles produziam, criavam algumas metodologias, alguma coisa para ser usado no Movie Maker, mas o desenho mesmo eu não conseguia. Assim comecei a aplicar a questão do uso dos próprios quadrinhos no PowerPoint. E com isso evoluiu com o tempo para animação. Só que daí eu voltei para São Paulo e comecei a aplicar de novo esses outros recursos para aprender a fazer um desenho animado. Todas as minhas aulas que eu ainda tinha, eu comecei a transformá-las em desenho animado. E a partir disso, abriu um universo assim fabuloso. A primeira animação minha mesmo que eu consegui fazer, através de um recurso que eu mesmo criei, que é uma metodologia de uma animação semi-artesanal, que inclusive eu vou estar fazendo aí na oficina no SESC, vocês estão convidados, evidentemente, pois eu vou fazer uma oficina, vai mostrar como que é esse processo. Fala quando, né? Vai ser domingo às 2 horas no SESC, tá? E assim eu vou mostrar o caminho, como é feito, tá? A produção de animação. Não é nada tão complicado assim, sabe? Não é nada de assustar, porque é uma metodologia que eu mesmo consegui com poucos recursos, tá? Porque eu sou professor, então evidentemente que os recursos são limitadíssimos.
Só que o resultado é fantástico. E o negócio ficou tão legal, então, em 2007, eu comecei a produzir muitos quadrinhos que já existiam comigo. Eu comecei a transformar em animação. Inclusive a história do Mazzaropi, que eu já tinha basicamente desenhado. Eu tinha uma verdadeira obsessão. Aliás, eu tenho pelo Mazzaropi, eu sou influenciado por ele, pelo tipo de humor, pelo que ele defende, entendeu? E isso só me evoluiu como ser humano. Uma das animações que eu comecei a fazer, que eu lembro com carinho, o primeiro quadrinho que eu fiz no mimeógrafo era sobre o Tiradentes. Então vocês vão ver só um pouco aqui que eu vou mostrar, uma das animações. História do Tiradentes. Vejam bem que o Tiradentes não tem barba, tá? Ele está conceituado aqui, ó. Porque ele não tem barba, isso já foi o resultado de pesquisa. Ele era um alferes, ele não teria barba, tá? O alferes na época tinha que manter a barba feita. Tudo bem, ele ficou 3 anos preso, mas no enforcamento a barba é raspada, senão é uma praxe de execução. Nesse caso, o cabelo também às vezes é raspado, né? Mas eu não vi referência a que raspava o cabelo dele, até porque foi uma emergência a morte dele, né? Ó. Liberdade, seu Manuel, é bom se livrar da dor, né? Liberdade, né? Liberdade, seu Manuel. Então é cheio de conceitos no meio do roteiro, tá? Ó, O que você está querendo, moleque? Coronel Paulo Freire, quer sua presença hoje à noite no sarau de sua casa? Mais uma noite para jogar conversa fora. O chato vira aí. ó, eu estudo arquitetônica, a gente faz levantamento de como que era uma possível Vila Rica, né, nesse período. Só para vocês verem. Só para ver o conceito, porque aqui na verdade seria o encontro dele com os Inconfidentes. Eu tenho uma questão que eu faço muito nos quadrinhos, que é uma das preocupações. O contexto e o conteúdo são feitos através das conversas dos personagens. Vocês já fazem isso em alguns trabalhos, com certeza, né? E vocês querem contextualizar, as pessoas conversam uma com a outra para contar uma história, né? Geralmente como se fosse na vida normal, né? Ninguém vai ficar falando, contando conteúdos assim, né? Para as pessoas. Na verdade, vão levando uma série de diálogos que vão inserindo no conteúdo. Mas aqui na própria conversa deles, eles estão fazendo uma brincadeira, eles fazem referência à carta o tempo todo, sabe? O jogo do mico, né? O carteado. Eles se referem às cartas chilenas, tá? Que foram as cartas que foram usadas lá para divulgar, para falar mal, né, do governo. E aí eu apresento um Tiradentes que não é um herói, é baseado no contexto. Ó. Ele está escrevendo para Thomas Jefferson, imaginando que quando Thomas Jefferson respondesse para ele ia ficar super feliz. E isso de fato aconteceu. Ele escreveu para Thomas Jefferson, falando do movimento aqui no Brasil. Ele esperava um retorno, um feedback dele lá, da qual ele imaginava que ele teria um pouco mais de moral. Na verdade, um pouco da personalidade exagerada que eu coloquei aqui, mas um Tiradentes, uma pessoa meio frustrada, entendeu? É muito baseado nas pesquisas que nós só para vocês verem. Ele foi preso, evidentemente, então que a gente tem o Alto da Devassa, que eles foram assinados. Né? Esse padre visitava Tiradentes
durante os 3 anos, tá, de prisão. Eles vão me tratar com muito respeito e eles vão descobrir que eu sou incapaz de fazer mal até uma mosca. E aí no fim ficou 3 anos esperando, né, a tal resposta do Thomas Jefferson. E aí deu no início, né, do prólogo aí. Mas o que eu não sabia é que eu era a carta fora do baralho. É isso que acontece quando confronta a coroa portuguesa. E aí 2 meses depois, só para ver o... Está pedindo na carta para que não mate o Alberto Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Alberto Tiradentes? Mas nós já matamos ele. E agora? Já não fala isso aí, isso é coisa descartável. O Thomas Jefferson respondeu assim. Vocês viram então o que é um herói descartável? 2 meses depois veio o perdão da Maria, da Rainha Maria, falando que não era para matar o alferes, e aí ele já tinha sido morto atrás do correio, acabou levando. Parece uma piada, mas é um dos fatos, tá, que ocorreram. Essa história, você vê, 2008 foi feita essa animação, mas a história já era de 96 por aí. E assim, por exemplo, com as aulas que foram produzidas, eu fui transformando em aulas. No caso, aqui eu tenho uma aula do exemplo do Navegantes. O Navegantes é uma série que, na verdade, eu tenho cerca de 14 episódios. E cada episódio é uma aula, tá? De história, certo? Nesse caso aqui é uma aulinha sobre absolutismo. Essas são aulinhas didáticas, essas são as aulas que são até recomendadas no portal do professor, tá? No MEC. Então eu uso elas frequentemente e os professores usam, porque ela é gratuitamente. Vocês podem estar conseguindo elas pelo YouTube, tá? Disponibilizadas. É só vocês colocarem Navegantes. Depois o site meu, Navegantes Barão, é só direcionado para essas aulinhas. Essa aula do absolutismo está bem legal, é uma das aulinhas mais bacanas assim que tem de recurso. Está explicando bem, isso é muito legal. Nesse caso, como é que eu trabalho ela na sala de aula? No caso, os alunos podem estar vendo na casa também, né, por causa do YouTube, hoje da internet, está mais fácil nesse caso. Então, às vezes eu posso pedir trabalhos já com as perguntas, tá? E eles vão assistir e já vão responder. Então, às vezes elas são... Porque deve dar uns 10 minutos de vídeo e depois eles vão e respondem o que eles viram no vídeo, tá? No caso de uma sala que a gente usa os recursos do computador, eles podem estar vendo também, voltando o vídeo, voltando para ver as respostas. E isso acaba sendo um recurso muito didático. Eu tomei alguns cuidados, eu usei um personagem meu que eu criei em 90, nessa época aí do prêmio, e esse personagem é um viajante do tempo e eu acabei inserindo ele no meio da história para que explique. E eu tenho alguns cuidados para trabalhar sobre viagem no tempo, porque a viagem no tempo você pode alterar o passado, né, e destruir o futuro. E isso tem muita resistência com os meus colegas professores de história. Então eu tive que trabalhar o conceito de carisma do personagem, tá? Isso já entrou um trabalho de arte em cima, da qual ele vai ser associado diretamente com algo feito que não é algo de aventureiro, entendeu? Falar sobre o tempo não é uma responsabilidade. Então hoje eu tenho a felicidade de alguns professores que usam a série Navegantes gostarem muito do personagem, tá? E uma dos meus objetivos também agora é fazer um game, tá? Sobre viagem no tempo com esse personagem aí. Tá? Então não vai ter tanta resistência. Esse aqui. Esse aqui é a animação do Mazzaropi, que eu fiz também nesse período. É uma história que conta a história do Mazzaropi, tá? É uma animação que é feita basicamente com muito carinho, né? E ela tem... Deixa eu tirar essa. Eu fiz algumas pesquisas
tá? Ela é uma biografia, ela é quase que a mesma linha de raciocínio do Tiradentes, tá? Foi feita aquela pesquisa histórica. A diferença é que ele não narra a história, vai acontecendo a situação, porque a maioria de alguns trabalhos biográficos que eu fiz, tem um narrador, a pessoa vai narrando a própria história e tal. Eu fiz isso no Zumbi dos Palmares, eu fiz História de Santa Catarina, tudo narrado, a pessoa vai narrando, né? E aqui conta toda a história do Mazzaropi, e basicamente é um trabalho que eu tenho muito carinho de apresentar, né? Eu tenho muito orgulho desse desenho. Eu fiz assim deixei uma parte assim do meu coração trabalhar nesse sentido aí, tá? Ele está contando toda a história dele até a morte. Eu peço depois até que vocês assistam agora, tá? Aproveitar o ensejo, não agora aqui, porque é muito comprido, mas na internet depois. É o Rancho Alegre o nome da história, tá? Rancho Alegre, desenho Mazzaropi no YouTube, vocês vão ver. Ele tem 14 minutos. 14 minutos ele é grande, né? Virou quase que não é um curta, mas... aqui, eu tenho... Deixa eu voltar aqui. Essa série que eu tenho, ela chama Atlântica Biodivertida. O sertão completa 50 anos. Atlântica Biodivertida é a história o resultado de tudo que eu rodei em pesquisa no interior de São Paulo. Eu criei um personagem que é o João de Barro, e o João de Barro, ele na verdade é uma espécie de um super-herói que resolve problemas ambientais em todo o interior de São Paulo. A Atlântica Biodivertida é usada, inclusive, em algumas ONGs que eu forneci, em DVD, gratuitamente. Ele também está disponível na internet, a história do João de Barro, que vai resolver problemas ambientais. Esse episódio em especial é ambientado em São Luís do Paraitinga, onde essas cutias, são as cutias do sertão, elas estão desesperadas ali porque a região que eles moram, que é a sede deles, é uma irmandade, na verdade, das cutias do sertão, elas vão ser derrubadas por causa da questão do eucalipto. Olha, explica tudo que a plantação de eucalipto que ocorre naqueles bairros que existem em São Luís, da zona rural, as pessoas vão deixando de plantar para plantar eucalipto. Daí está explicando que o eucalipto suga toda a terra, a pessoa depois vai acabar levando um problema ambiental seríssimo. Nesse caso, eles precisam construir uma nova sede, eles vão chamar o João de Barro, e depois vão na história descobrir que por trás disso estão uns empresários capitalistas, né, por trás dessa história aí. E a Irmandade vai cuidar de dar um jeito nisso. Atlântica Biodivertida, tá? É muito interessante o que vocês fizeram. Aqui vocês... Aqui vocês têm o meu blog, né, que é o Baú do Barão, blogspot.com, e o Navegantes Barão, vocês vão poder ver os filmes do Navegantes mais fácil, tá? Bom, todo o processo, então, de animação, ele ele ainda foi assim um desafio no sentido de que até agora eu não consegui fazer o que eu sempre quis, de fazer os jovens como protagonistas. Eles criarem a animação. Eu não consegui fazer isso ainda, tá? É uma das metas ainda, porque assim como o lance dos quadrinhos, a animação eu que estou trazendo, eu que estou fazendo, mas eu queria que agora os meus alunos projetassem. Aí que entra também o trabalho que pode ser replicado. Esse tipo de animação é muito simples. Requer algumas receitinhas de bolo, sabe? Mas não é uma coisa que precisa de ser um grande artista para fazer. Toda escola tem um desenhista. Então, a ideia que eu estava comentando, o que é? É você saber tornar os jovens protagonistas, no caso, mas que eles também produzem material pedagógico, tá? Material didático, junto com a orientação do professor.
Porque o professor não pode carregar tudo isso sozinho. Isso que eu estava falando, esse é o problema. Não é a nossa função ficar produzindo coisas. É legal, mas de repente não dá para a gente ficar qualificando mais ainda nesse sentido. Não, as pessoas não ganham para isso também, né? Se fosse diferente. Então não é sobrecarregar o professor, mas talvez dividir trabalho com os alunos, porque sempre vai ter aluno desenhista, né? Então aí que vai entrar a ideia da animação feita pelos alunos, né? Eu não consegui ainda fazer animação, mas eu consegui fazer sim com game. E fui pioneiro nisso. Porque assim que comecei, você pode ver, as animações são basicamente 2008, 2009, 2010. A partir daí comecei a trabalhar com games, que é praticamente a evolução da animação. O game, ele é interativo. Ele está, então, na vanguarda do que hoje a gente está completamente inovador. Você interagir, você tem uma sala de aula interativa. É o que nós chamamos de gamificação. E assim, então, eu praticamente fui um dos pioneiros no que chama de gamificação da pedagogia. E não significa só que criar game, não. É transformar uma sala de aula interativa. Então, a gente pode sim dar uma aula gamificada sem usar videogame. Louco isso, mas é a realidade. Desde que você deixe a aula interativa. Certo? No caso dessa experiência que eu tive, evidentemente, ela é mais um game mesmo. Ela é até de forma literal, gamificação. Eu vou apresentar mais ou menos rápido aqui, mas é um pouco da experiência direta com resultados da minha especialização, que eu terminei em 2012, que foi na área de games. Então hoje eu sou um especialista em games, e minha tese foi a produção de games como ferramenta do ensino de história. E nesse modelo eu fiz um game de história do Brasil, um game sobre a invasão holandesa no Brasil, que é isso que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Só que para chegar a esse recurso do game da invasão holandesa, eu precisei fazer um levantamento com os alunos, com o público-alvo, o público consumidor. Como é que foi isso, então? Eu fui atrás dos meus alunos, eu estava dando aula em Sorocaba. Então, com esse modelo, eu fiz uma experiência com eles, que eu chamei de gamificação de Sorocaba, e com isso eu já vou explicar para vocês como é que foi. Eu consegui com que os alunos construíssem 4 games, tá? Gamificação da pedagogia, isso aqui é o resultado de uma palestra que eu fiz na Campus Party, agora no final de janeiro. Isso é muito importante, tá, gente? Eu acho que todo elemento de produção, tá? Isso pode ser até em termos assim, de produzir não só quadrinhos ou o game em si, mas uma obra, tá, de desenho ou literatura, ela tem essas fases. Isso é importante para passar para os alunos protagonistas, produtores. O preparo, tá, que ela entra na fase de estudo do que você vai fazer, tá? A incubação, no sentido de que você vai começar a saber o que você vai querer mesmo, tá? Vamos dizer, o preparo é o campo das ideias, a incubação é a definição, a iluminação é o produto já, tá? E a implementação e a verificação já é a forma de apresentar ele, certo? Então vamos dizer assim, primeiro você vai ter ideia, depois você vai saber o que você vai fazer, você faz, e aí você apresenta ele, seja numa amostra ou seja postando na internet. E isso aí é um processo que dá certinho, de uma forma. Essa é a minha outra série, Amazônia Biodivertida, tá? É uma das primeiras histórias em quadrinhos que eu tinha, e ela também virou desenho animado. Foi o primeiro desenho animado a colocar, por exemplo, a cultura da Amazônia, tá? Eu tenho muitos recursos da região norte, tá? Na cultura aqui. E o protagonista é um tatuzinho, tá? Amazônia Biodivertida é uma outra série, tá? Vocês podem procurar lá depois. É uma das séries que tem elementos do norte, da folclore do norte, desde
da questão indígena, da questão agrária, da questão religiosa, como as pastorais, da terra, tá? A teologia da libertação, o Santo Daime, tudo no desenho animado. Esse é um dos primeiros desenhos animados a trabalhar essas questões. E esses desenhos foram até vendidos para o Canal Brasil. Assim, o processo de criação do personagem, né, também, que esses recursos. No dia da oficina lá da animação, eu vou falar um pouco sobre isso rapidamente. Vamos falar em cima do Mazzaropi, e vai ser esse processo de criação. Aqui vocês têm uma ideia de como eu trabalhei. Daí eu fiz o game da Amazônia Biodivertida como experiência. Ela está disponível no Google Play, quem tem Android, é gratuito. Como vocês, cada fase basicamente é numa região lá do norte. Então, indiretamente, você acaba inserindo o conhecimento de geografia para os alunos, através do game. Esse é um game só de exemplo que eu fiz, só para poder exemplificar como que usa a geografia. Ela não é um modelo de geografia, é mais um game de humor mesmo. Mas aí ele vai ter os elementos. Ó. Vai estar na festa de Parintins ali, ele vai estar no céu do Mapiá, no Daime, e aí em cima na feira do Ver-o-Peso, no Pará, né? Aqui a questão da religiosidade, mas isso é um debate diferente. Né? Esse aqui é o game, como é que ele está produzido, esse game da Amazônia, bem divertida. Olha para vocês verem. Plataforma. Uma propagandinha que eu fiz para o Google Play, ficou bem legal, né? Aqui, na sequência, então, comecei o projeto do Flamengo. O Flamengo nasce sobre a invasão holandesa no Brasil. Eu tenho por mim que a identidade do Brasil cultural, ela começou lá em Recife, tá, em Pernambuco, e basicamente, em termos históricos, na Batalha de Guararapes, tá, onde teve a junção dos grupos, tá, nacionais, e assim onde nasce nossa identidade. Então, de cara, eu já quis fazer um game sobre a invasão holandesa no Brasil. Esse game, na verdade, é um RPG. As pessoas podem usar ele numa aula e aprender sobre a invasão holandesa. Isso começou, eu tive essa ideia em Ilhabela, quando morava na outra vez. Eu tinha muita dificuldade lá com uma série, acho que é a 6ª série, e o menino não sabia fazer nada, era uma coisa terrível. Daí, sabe aquele dia que falta um monte de aluno e fica lá aquela meia dúzia assim, e você inventa uma atividade diferente e tal? Aí ele veio para mim e conversei com ele, como é que você não aprende, né, Eu tenho tanta coisa legal, né, para mostrar, você não faz, Aí ele pegou e falou para mim que ele não entendia a história. Ele falou, mas você gosta do quê? O que você faz? Como é que você não gosta de história? Você não lê gibi? Você não conhece? O que você faz? Aí eu jogo videogame. Que videogame que você joga? Eu jogo Final Fantasy. O Final Fantasy é um dos jogos mais complexos criados pela Square. É um RPG. É um jogo complexo. Aí eu falei, mas como é que você entende o Final Fantasy? Eu não entendo o Final Fantasy, ele é difícil. Não, imagine, o Final Fantasy é isso, blá, blá. Eu começo a falar para mim a história toda do Final Fantasy. Eu falei, como é que ele aprende sobre o Final Fantasy e não aprende sobre a Grécia?
Sabe, foi uma preocupação minha, como é que pode isso? Né? Muito mais fácil, falei para ele, meu. Aí comecei a pensar, meu, essas crianças precisam ter games assim, mas games pedagógicos. Mas não um game assim, nossa, é um conceito muito louco. Que era uma forma de ter como ferramenta o game, certo? Isso não vai substituir a apostila, não vai substituir nada, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento só. É isso que eu fiz questão de trabalhar no meu TCC, que é a produção de games como ferramenta do ensino de história, que o resultado é esse game do Flamengo. Aqui eu conto todo o processo que levou da criação do personagem, de como que eu cheguei nesse personagem e tal, tive que dar uma pesquisada tanto no Sérgio Buarque, tá? No Raiz do Brasil e aquela coisa toda. A questão da identidade cultural é muito importante, sabe? Eu falo muito sobre isso, porque, gente, uma coisa é séria. A tecnologia, ela vem com tudo pra gente aqui. Ela é uma realidade. A educação 3.0 vai ser assim, vir como uma onda, de uma hora para outra. E para a gente estar preparado para isso, não é simplesmente aprender a usar a tecnologia, não, é a gente aprender a ter a nossa identidade dentro da tecnologia. Se não vem a Microsoft, implanta o modelo americano deles para a gente vai ter que engolir, se a gente não tiver a nossa identidade própria. Então a ideia é produzir material, game, tanto animação e game, mas com essas perspectivas de identidade, entendeu? Com a cultura, o folclore, com a cultura nossa. Ainda aqui também falando da criação dele, né? As formas que levam a criar, você precisa levantar a influência, compreender a sua formação, o empirismo de cada um de vocês é importante, certo? Eu acho que aí talvez seja um dos mais importantes, porque todo professor carrega um DNA de experiências, tá? Com os alunos. Isso aí é muito importante, tá? Para construir a tecnologia com identidade. Valorizar toda a nossa trajetória, tá? Desde da época da escola, enquanto era estudante. Conhecer as novas tecnologias e ter muito humor, tá? Isso é fundamental. E o humor que leva às questões mais lúdicas. Aqui o recurso que eu uso, Make, Photoshop, Flamengo. Aqui a questão da interface, essas uma questão mais técnica. As formas que foram traduzidas, as referências de outros games, a forma de fazer o design do game, gamificação da pedagogia. Olha lá, por exemplo, o Visual Piaget, a aprendizagem, concentra a sua base no pensamento. É através dele que a inteligência se manifesta. A inteligência, por sua vez, é um fenômeno biológico, condicionado pela base neurônica do cérebro, do corpo inteiro, sujeito ao processo de maturação do organismo. Eu creio que a gente consegue estimular a inteligência dos nossos alunos através do exercício de criatividade, tá? As formas de exercício de criatividade são muitas. Vocês mesmos usam isso o tempo todo, tenho certeza, porque é parte da experiência do próprio empirismo de vocês. E aí está o segredo. Na verdade, o segredo está dentro da gente mesmo. É só que precisava só de ter uma valorização. E nem só uma questão de valorização financeira, é a questão da pessoa realmente ter valor no trabalho da gente, entendeu? É só isso que está faltando. E aí vai encontrar o segredo. Aqui é a experiência da gamificação. Olá, eu sou o Barão Mirador, sou professor de Geografia do colégio aqui também, em Sorocaba. O projeto que nós desenvolvemos para alunos se chama Gamificação de Sorocaba, onde nós dividimos a cidade
estudante da Escola Pública Municipal de Sorocaba. O game produzido pelo Itapuá, ela precisa recolher lixos espalhados pela cidade, mantendo a cidade limpa. O game tentava bem faz alusão à campanha de Todos contra a Dengue. Os sinais precisam fazer uma coleta da criança que proliferam. A oitava C trabalhou a sustentabilidade, onde o personagem precisa colocar filtros na disciplina poética, desenvolvida da disciplina. Por fim, a oitava D concentrou na região da escola um mega plantio, o game Sorocaba no Verão Verde. Enfim, foi a primeira vez que é produzido um game exclusivamente de Sorocaba, produzido pelos alunos e professores de geografia. Esse pioneirismo marca uma nova tendência na educação, a gamificação da pedagogia. Esse projeto é parte da pedagogia empreendedora, onde os alunos aprenderam como funciona uma produção de games, estipularam a noção de mercado tecnológico, descobriram o quanto é importante aprender e quanto produzir. O projeto foi concluído logo no primeiro trimestre de 2012, graças ao apoio de direção e coordenação da Escola Doutora Clínica Williams, dos alunos, da comunidade e da Prefeitura de Sorocaba. Estamos criando um mecanismo para que esse tipo de educação seja cada vez mais ampliada no Brasil. Essa aqui, então, ela foi uma experiência muito bacana, feita lá em primeiro bimestre com os alunos. Com eles eu tirei os resultados que eu precisava para concluir o Flamengo, que é o game de RPG, porque dentro dessa experiência eu captei a pesquisa deles, né, e ver o que eles queriam com os jogos, que eles mesmos criaram, né. E aí eu tive também um levantamento de quantos acertos tiveram e os gêneros que eles mais gostam, né. E depois eu apliquei fiz o game, evidentemente, depois apresentei o Flamengo numa escola e aí passei uma prova para eles. E assim eu tive um resultado muito positivo, que foi, dentro do game do Flamengo, a primeira fase, só aí na Amsterdã. Aí tinha as perguntas só sobre Amsterdã no jogo. Era um RPG, então as pessoas iam comentando, conversando. Cerca de 60% gabaritaram o teste. Seguido por 30% com 9 acertos, 9% com 8 acertos e 1% com 7 acertos. Esse cálculo aí, mais ou menos. E foi um resultado muito bacana, né? Porque de repente então, eles viram uma nova forma de ensino, que é o game em sala de aula. Como eu falei, a interação é o segredo, tá? A chave, na verdade, para isso tudo é você conseguir fazer essa interatividade. Nessas questões você deixa de ser o único protagonista, você deixa de ser o único mantenedor, porque isso é um problema hoje em dia. As pessoas, às vezes, os meninos, as crianças, os alunos estão lá fora da escola, eles estão no Facebook, eles estão no Google, eles estão no YouTube, eles têm o mundo inteiro nas mãos. E quando eles vão na escola, acabou tudo isso, passa só o professor ser a única verdade. Então aí que está o grande limite, né, nosso, né? Então, nesse caso, a gente deixa de ser, então, daí o mantenedor, o ser superior, e passa a compartilhar com eles as novas tecnologias. Então, a gamificação, na verdade, é o resultado dos trabalhos de quadrinhos e animação que eu vi ao longo dos anos, e o segredo agora seria esse protagonismo de criar jogos com os alunos, que é a forma inovadora. Esse aqui é o resultado do Flamengo, ele também tem animação, tá? Da invasão holandesa no Brasil. Esses games, eles estão disponíveis no meu blog para baixar, viu? Só para vocês darem uma olhada. Super simples. O Flamengo, inclusive, só tem a primeira fase, a demo, né? Mas já dá para divertir com os alunos, né? As missões. É uma coisa simples, olha o jogo, como é que é.
Ó, pra você ver, um balãozinho, uma coisa bem simples. Eu evitei um pouco de violência no jogo, tá? Por questões pedagógicas, mas é como ele é direcionado para os alunos de 7ª série, basicamente, ele tem que bater em alguma coisa e tal. Eu peguei um estudo de uma pesquisadora de violência em games, que é Lynn Alves, lá da Universidade da Bahia, e aí eu levantei esse conceito, tá? Que uma violência básica, né? Isso não é muito problema, porque também a gente está trabalhando com história, né? A gente não pode ocultar muito a verdade. Mas é meio singelo, né? As ações vão virando desenhos e aí vão virando, olha lá, os jogos, né? O holandês voador, né? Cultura. Nunca mais vai esquecer. Esse que é o princípio do ensino de história, né? Aqui é o seguinte, ó. Eu dando uma palestra lá em Praga, tá? Isso aqui foi agora em dezembro. Que eu ganhei concurso com a gamificação, eu ganhei concurso da Microsoft e daí fui para Praga, lá na República Tcheca. E eu apresentei o projeto lá para o resto do mundo. E foram 80 professores do mundo inteiro. A gamificação praticamente foi uma coisa inovadora, sabe? Foi muito legal. Porque foi pioneiro, entendeu? Até a forma que foi colocada no resto do mundo, assim, foi até interessante. O pessoal da Ásia, o Japão, o pessoal da Coreia do Sul, tem o pessoal da Filipinas, eles gostaram muito do projeto, eles vão começar a aplicar dessa forma. E, na verdade, eu até inspirei um pouco no deles, né? Porque na forma que eles encaram games e animação, anime, né? Os mangás, aquela coisa toda, porque eles trabalham folclore. Eles trabalham folclore nos games. Eles trabalham folclore nos desenhos animados. Eu garanto para vocês que as crianças que assistem anime, eles conhecem algumas coisas da cultura japonesa. Às vezes mais até do que a nossa cultura, né? O folclore nosso, que não é trabalhado nessas questões. Então isso foi inspirado na Ásia. E de repente lá o feedback que eu tenho é deles. O pessoal da Ásia gostou muito. E vão aplicar lá, na verdade não sabem que a ideia, o conceito é basicamente deles. Eu costumo falar isso porque eu também sou parte da Comissão Paulista de Folclore. Então é interessante porque é um caminho muito maluco, porque no mesmo tempo que eu estou em alta tecnologia, envolvido com game e tal, eu estou também voltado para a questão do folclore, dessa preocupação da identidade cultural. Tá? E hoje eu tenho convicção que a gente tem que trabalhar nesses dois caminhos. A gente começou a brincar, às vezes, para falar com os alunos sobre isso. Eu dou um exemplo bem básico, que a gente tem, igual o Toy Story, lembra? Você tem um menino que tinha o cowboyzinho, o Woody, né? E ele adorava o cowboy, andava para ele para cá com ele e tal. De repente veio o Buzz, cheio de tecnologia, que voa, que faz isso aqui e tal. No fim da história, um fica um conflito com o outro. Mas lembra bem, no final, o menino fica com os dois. Tá? A felicidade é completa com os dois. Certo? Um precisou atravessar o outro. A ideia é você unir e integrar. Ele ficou mais feliz, o menino, com os dois brinquedos. Tá? E, na verdade, também, a partir desse trabalho de Praga, eu também ganhei o concurso do Aprender e Ensinar da revista Fórum. Aí eu fui para Brasília, também com os 6 finalistas aí da região sudeste. Eu fui para Brasília agora no final de fevereiro. Isso aqui é Gândia, para você ver, vai pegar justo um outro para falar de inovação, né? Só para curtir o Flamengo como que ele é na clipe de apresentação. A própria música do Chico, ela remete bem a... Tem
os africanos, a influência ali dos holandeses, né? Os maçons, os soldados. Eles também tem animação, tá? Na internet, dessa história deles. É mais humor, mas dá para trabalhar alguns conceitos bem legais. Ele é a segurança do Nassau. Enfim, basicamente, gente, é esse caminho, tá? Que conclui, porque, ou seja, eu estou no processo de conclusão disso tudo, tá? O que se torna real é que o game, agora ele está inserido, tá? O que a gente tem que fazer é que aproximar essas realidades dentro da sala de aula. Evidentemente que essas coisas não são da noite para o dia, tá? Mas é que esse conceito, ele já tem que estar sendo trabalhado. Evidentemente que eu estou agora trabalhando com alguns conceitos de capacitação, de usar TICs, né, em sala de aula, tal, isso é bastante legal, e produzir games juntamente com os professores. Porque uma outra questão que é importante, né, se vamos fazer um game, tá, não pode ser nenhum aventureiro, um terceiro, um programador que vem aqui, vou fazer um game de Taubaté, um game pedagógico. Como é que pode fazer isso e envolver os professores? Isso é bizarrice, né? Tem que envolver os professores para produzir algo que tenha identidade, tá? Porque vocês são os agentes diretos com os alunos. Então são os professores que têm que produzir isso junto com o programador. É isso que vai tornar um produto absolutamente inovador, tá? Basicamente é isso, gente. Eu posso agora responder algumas perguntas aqui, porque o microfone aqui não dá para cantar o Destiny Shaw mais. Lá com os 14 anos, né? Bom, tudo bem. Obrigado. Então acho que é isso, perguntas, então. Como é que a gente faz a dinâmica? A gente viu, né, a apresentação dos games e tudo, e aqui pra gente apareceu em inglês o idioma. Esse idioma é só na sua apresentação ou tem em português? Não, ele é em português. É que esse aqui eu precisei fazer uma apresentação em inglês por causa do TCC meu lá. Precisou porque uma questão... a questão do TCC, né? Tem que fazer o vídeo com legenda, essa coisa toda. Mas eu trabalho muito em cima da língua portuguesa, né? Existe também muito debate sobre isso, sabe? Tem muita gente que produz voltado para o mercado externo, né? Meu foco não é esse, meu foco é educação no Brasil e tal, então estou muito preocupado com isso. Mas também não descarto os outros que fazem essas produções de games. É curioso porque, por exemplo, eu tenho uma Amazônia Biodivertida, o mobile, que é no Android, e é em português. Eu fiz questão de deixar em português. Mas os Estados Unidos é o que mais baixa ele. Então, ele é de graça. Eu deixei para divulgar mesmo. Mas é que o número de downloads é muito maior lá nos Estados Unidos do que... Eles utilizam muito bem. Então, interessante. Daí eles pegam o Brasil, referência, não sei o quê. E acabou coincidindo porque o meu personagem é um tatuzinho, então agora trazem copa, tatu. Rodrigo, eu tenho duas questões para trazer para você. A primeira é como o professor da rede pública em especial, que vive sofrendo com as mazelas, né, da ausência de infraestrutura, etc. Mas não só na rede pública, há também escolas particulares deficitárias, né? Pode conciliar a ferramenta mais tradicional, né? Como o livro, né? Mais clássica, não tradicional, a ferramenta mais clássica como o livro e essa mais pós-moderna que é o game. Essa é a minha questão, essa é a minha primeira questão. A segunda é como que você, autor,
controla a sua autoria, não é? Você acabou de dizer que nos Estados Unidos há um índice alto de pessoas que baixam a sua produção, não é? Como você controla os seus direitos autorais? É isso. Tá, a primeira questão é o seguinte: a gamificação foi feita na escola pública. Não tinha muito recurso, não. A escola pública de Sorocaba, do município, prefeitura de Sorocaba. O máximo, eles têm uma lousa digital, mas aquelas tinham assim, não funciona a lousa. Né? A gente tem a lousa lá, mas não funciona, entendeu? Então, como que foi produzido um game? Em primeiro lugar, nós não podíamos usar uma aula de geografia para ensinar programação para eles. Não dá. Então, como é que a gente fez? Eu procurei o primeiro passo, eles tiveram que elaborar tudo isso em papel. Depois a gente escaneou, tá, os desenhos, escaneou foi feita uma seleção do que era bom. Eles apresentaram os vídeos do bairro, para a gente estudar o bairro. Então o grupo apresentava o bairro, porque cada bairro é uma fase do jogo. Assim eles desenharam, tá, fizeram o desenho mais bonitinho, escaneamos, definimos os personagens, tal, que esse aqui, aquela menina. A partir daí começou o lance da programação. Aí eu peguei o quê? 6 meninos, expliquei mais ou menos como é que era o programa e cada um foi para sua casa. O que eu fiz? Assim, através do Facebook, dos Skype, fui ajudando eles a programar. Ou seja, eu tive que dar um extra ali, por conta própria mesmo, evidentemente, que quando um projeto que a gente vai lançar a mão, a gente acaba trabalhando mais do que deve, isso é verdade, né? Mas assim, tive que usar o meu tempo livre para trabalhar com eles online. Isso basicamente, eu acho que todas as escolas acabam tendo esses limites. Mas o que é mais importante, sabe? Apoio da coordenação e da direção, senão não dá. Tá? Então, o primeiro passo, eu projetei, escrevi, joguei na mão da coordenadora, porque depois pai liga, é uma coisa terrível. Então, se deixar tudo redondinho, a coordenação e a direção tem que ter confiança também, sabe? Eles têm que acreditar, senão não dá certo. Porque imagine só, os pais vão lá, pô, menino, pai tem que levar eu lá tirar foto lá no bairro tal. Aí vem lá, o pai diz, não, mas professor, não sei o que, muito louco isso. Né? Essa coordenadora vai pegar e falar, meu, esse professor é muito louco, aí não dá. Né? Se a coordenadora tiver conceito legal, fala, não, é isso mesmo. Estou ciente, é isso aí. Acabou. É apoio que a gente precisa. A outra questão é sobre o direito autoral. No caso, boa parte da minha produção é gratuita. Eu quero divulgar. Eu tenho a intenção de divulgar meu trabalho. Tá? A forma que eu tenho de ensinar. Muitas vezes eu fico até sem aula. Tem gente que usa no Brasil inteiro meus desenhos e eu sem aula. Quantas vezes não fui, por exemplo, sabe, nessas feiras do Objetivo, assim, vai lá para visitar, porque tem uma prima, um parente que veio na feira, aquela coisa toda, vai lá e conhece o professor fica encantado porque usava meus desenhos ali, como você é o Barão do Pirapora e tal. E o Objetivo nunca me chamou para fazer uma entrevista, mas o professor lá usa meus desenhos, entendeu? Quantas vezes isso é tão comum para mim? Mas não é legal. Não é legal, não acho legal. Acho legal que usem, mas eu não gosto de ficar sem aula para poder exercer. É uma situação nesse sentido. Eu não ligo que usem, imagine, quero que usem mesmo, mas eu não posso. É uma coisa, eu não quero ficar onerado, né, nesse sentido. Assim. E na questão, então, é disponível gratuitamente, né? Os meus créditos estão lá, evidentemente que as pessoas podem até usar de forma atrapalhada, mas no caso do game, ele é no Google Play, então ele já está condicionado dentro do Google para ser da minha autoria mesmo, né? Mesmo sendo gratuito, ofereço gratuito, mas é um produto já do Barão do Pirapora, assim, né? É uma forma que eu tenho de divulgar também, né? Você tem. Então, outra questão. Foi muito bacana esse trabalho seu nessa cidade, né, que você fez. E o que te impede de fazer isso aqui na nossa cidade?
como eu estou chegando agora um mês, eu estou em Ilhabela, minha intenção, basicamente, seria duas vertentes, eu acho brilhantes. Primeiro, um projeto de capacitação com os professores, isso que eu falei, vão produzir um game junto com vocês, mas isso aí requer o quê? Uma capacitação, um curso, né? Um curso desses encontros, assim, da qual a gente faz um workshop, por exemplo, faz o projeto, no final do ano está pronto o produto, mas é feito com vocês. E, paralelamente a isso, os alunos trabalhar nas escolas para capacitar eles, não capacitar, daí vai aprender a fazer game, daí eles vão, o nosso não, o nosso é pedagógico, o deles vai ser um trabalho para eles aprenderem game. Só que tem que ter direção. O tema poderia ser o Mazzaropi. Imagine games do Mazzaropi produzido pelos alunos. Isso aí é uma coisa inédita. Se não for Taubaté, onde que vai fazer isso? Hã? Hã? Ah, Pindamonhangaba. São Luís Braitinga. Não, isso que eu falo é a questão, né? É uma coisa inédita, uma coisa inovadora. Né? Você, aqui, João? João? Pode falar, João. Seu Rodrigo, genial, parabéns. Conteúdo, criatividade. Me ocorreu uma possibilidade. O nosso Vale do Paraíba é riquíssimo. João, dá para você pegar o microfone, por favor? Eu acho que é interessante situar. Por favor. A nossa região é riquíssima de história, né? Desde a vida da independência até mesmo Taubaté, desde a época dos índios, Taubaté, e depois as grandes figuras do modernismo, do desbravamento. Aí a gente tem que pesquisar figuras ilustres, o Cris da Cunha, Luciano Ricardo, enfim. Me ocorreu uma coisa assim, por que não fazer um site, aproveitando até agora a consolidação da região metropolitana, um site que contasse essa história, sei lá, vou te dar um nome fictício, Vale do Rio Sagrado, em homenagem a Santa, que conta lá do índio, do caipora, do caipira, do caiçara, do ponto de vista sociocultural. E um outro para os dias de hoje, né? São Vale do Poluído Paraíba, né? Que a região metropolitana pretende fazer para continuar progredindo, desenvolvendo e as questões ambientais e tal. E com o site, o antes, o ontem e o hoje, por que não vender para a rede pública, por exemplo, aulas que você tem essa história contada e animada através dos acontecimentos históricos, dos fatos, do pioneirismo e da problemática do mundo moderno. Isso aí, excelente ideia do João. Tem uma experiência parecida no Rio Grande do Sul, de uma colega que foi premiada também pela Microsoft. Inclusive ela ganhou um prêmio assim, principal até lá em Praga, né? Afinal foi lá no Castelo de Praga. E apresentou um modelo parecido, que é o EcoWeb. E na verdade ele foi construído, então, são até duas situações da possibilidade do Arroio Grande, lá, que é um açude também que eles têm lá, poluído, uma opção dele limpo, feito pelos alunos, porque ali isso foi a diferença, entendeu? A proposta do João seria de a gente produzir, no caso, um material já de própria pesquisa voltada, então, para esses elementos. Eu também acho o Vale uma riqueza, sabe, espetacular. Eu sempre gostei daqui, depois daquela ocasião, eu aprendi a pesquisar mais. Eu estava lembrando hoje também que eu até pesquisei em São Luís do Paraitinga, né, que foi com isso quando eu fui estudar a questão do urbanismo lá de São Paulo, acabei vindo parar no São Luís, fiquei encantado. Então o Vale ele cheira história, eu acho isso fantástico. Então, na verdade, projetos assim caberiam de forma muito interessante. Ampliar, evidentemente, muito além
do que se tem aqui, né? Além do Mazzaropi, além do Monteiro, tá? Além da história mesmo do Taubaté, mas assim, o conceito mesmo de vale, que vai pegar desde a da Mantiqueira até o litoral, eu acho brilhante, né? Vai. Por que o senhor chama Barão do Pirapora? Ah, Barão do Pirapora é o seguinte, é o meu nome artístico, mas ele é baseado num apelido que eu ganhei no Vale do Ribeira, quando eu fazia cavernas. Eu fiz curso de espeleologia, então eu era guia de cavernas lá no Petar. No Petar, ele é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Ele fica na região de Poranga, lá no sul, na região do Vale do Ribeira. E eu frequentemente ia lá, eu tenho uma participação na sociedade, na comunidade, assim. Lá dei curso também de padrinho, lá dei muito curso de arte, de desenho, dei aulas. Eu era guia, né? Geralmente levava grupos de faculdade lá, assim. E foi numa ocasião, porque quando eu fiz minha TCC na graduação, eu fiz sobre o Rio Pirapora, na minha cidade, o Rio Pirapora. E na ocasião eu levei o pessoal numa caverna assombrada, né? E eu comecei a contar para eles os causos que tinha na minha cidade, de piedade. E aí eles começaram a falar que eu falei que tinha formado naquela época, eles falaram, você é o mestre, né? O mestre do Rio Pirapora, né? Você vê tudo sobre o Rio Pirapora. E aí nós fomos tomar cerveja, uma coisa toda. Né? Tem um barzinho que a gente ficava lá. É um barzinho, até comentei, um barzinho, chama o Bar do JJ, um bar fantástico. E tem um bar zoado, assim, sabe? Mas assim, eu até pintei os desenhos do bar, mas aí eu cheguei lá, eu andava com eu tenho um chapéu, né, que eu ando, e eu tenho uns terno surrado lá, e a gente, para fazer caverna, colocava meia até o joelho, assim, né? E aí eu cheguei lá, e os caras brincando, tomar cerveja, não sei o quê, vamos pagar cerveja pro mestre do Pirapora, aquela bobagem toda. Aí o hippie que estava lá falou, não, ele é o barão do Pirapora, a roupa ele usa, não sei o quê, e pronto, né? Começou a palhaçar. Aí virou um apelido local, né? Barão, não sei o quê. E aí depois, com o tempo, precisei usar um pseudônimo, usei Barão do Pirapora. Quando começou a popularizar mais a internet, ficou Rodrigo Araújo, se começava a colocar Rodrigo Araújo na internet, cresceu uns 20, hoje ele tem uns 400. E aí o Barão do Pirapora só tem um. Foi uma estratégia de marketing que casou, assim, veio assim, porque também o Pirapora hoje conceitua um pouco do trabalho que eu faço com questão da cultura caipira. Foi bem. Deu assim. Isso também é tão difícil e tal, depois escolher ser professor, hein? É uma coisa assim. Mas eu acho que é isso ali, também está dando problemas. Né? Também tá. Mas, enfim, eu acho que foi interessante nesse sentido, assim, a gente trocar essas experiências, assim. Vocês sabem que isso é tudo uma semente, é um pioneirismo, né? Que a gente vem trabalhando. Vocês assistam depois na internet, eu acho legal, de repente a gente está divulgando. A forma de... E vejam também os navegantes, que vocês vão ver alguns desenhos legais. Flamengo, que é sobre a invasão holandesa, também é bem legal, é mais engraçadinho um pouco. Eu tenho a Turma do Gato Branco, na verdade, a Turma do Gato Branco é autobiográfico, é super divertido. Né? A Amazônia bem divertida, que eu falei para vocês. Eu tenho a série O Catarina, que é sobre a história de Santa Catarina, que também é bem legal. Às vezes eu dou palestra sobre o Catarina lá na Mackenzie, né? Fiz trabalhos com eles lá também. E tem vários temas, né? Assim, abrangentes. Eu quis pegar vários pontos assim, da Amazônia, né? De Santa Catarina, eu tenho Pernambuco, né? E São Paulo, Atlântica, Rio Verde. Então são alguns elementos assim, do Brasil inteiro para a gente dar uma completada. Devagar eu vou fechando. Né, os estados. Mas é isso aí, gente. Foi um prazer aí. Acho que deu, acho que passamos o recado. Né? Vamos
vamos conversar com o professor criativíssimo, né, palestrante Rodrigo Aires de Araújo. Rodrigo, você iniciou sua palestra, né, falando das suas influências estrangeiras, né, para começar esse trabalho de animação. Como que um brasileiríssimo, brejeiro, apaixonado pelas coisas da terra como você, foi buscar influências estrangeiras? Foi falta de opção no Brasil para te influenciar? Eu iniciei, né, minhas produções, já era desenhista, mas eu procurei entrar num conceito de underground, né? São quadrinhos alternativos, e era um exímio leitor de quadrinhos, fã de vários gêneros. Procurei ler os clássicos, né, dos quadrinhos, assim, logo na adolescência, e eu me apaixonei pelo Robert Crumb. O trabalho dele é fantástico, sabe? Eu achei muito legal. Só que, evidentemente, que eu tenho um universo muito voltado a essa questão da brasilidade. Eu tenho uma mãe bióloga, ativista, eu tenho um pai historiador, filósofo, né, sempre muito voltado à questão do nacionalismo. E o que me incomoda um pouco é essa questão americanizada tal do Crumb. Por isso que também fui buscar uma influência que ele tinha, que é o Wolinski, que é um cartunista francês maravilhoso também, engraçadíssimo. Esse tipo de humor assim sempre me influenciou. O outro que eu nem comentei ali, mas é o Monty Python, que isso aí tá assim, faz parte até da minha influência. E isso tudo no processo da adolescência. E o Asterix, né? Ao invés de trabalhar história em quadrinho, isso aí na verdade é inegável que foi a referência. E aproximei mesmo dos cartunistas brasileiros a partir do Salão do Humor de Piracicaba, né? Já conheci o trabalho do Angeli, eu conheço uma obra dele também que foi fundamental para que eu estimulasse o gosto pelos quadrinhos, que é um livro escrito por ele com a Lilia Moritz Schwartz, que é uma historiadora, e ele fez o desenho, chama República Volver, é uns quadrinhos fabulosos. E eu, fiquei encantado, assim. O Angeli, eu fiquei super feliz de conhecer ele também, logo na adolescência, assim, então, aí pronto, né. E aí o que eu fiz? A gente fazia fanzine, aí chegava lá em Piracicaba, a gente vendia os fanzines, assim, depois tomava cerveja, comia pizza, era uma coisa bem louca. Bom, e depois de ter bebido na fonte também dos grandes, né, dos brasileiros, Glauco, Angeli, Adão e outros, né, você resolveu, e eu acho que acertadamente, né, muito acertadamente, criar vida própria, as suas criações. São coisas que você trouxe influência, mas hoje é 99,9% seu, e como é que você coloca essa quantificação criativa sua? Os personagens foram criados ao longo da minha adolescência, né? O primeiro personagem, ele foi a Turma do Gato Branco. Inclusive eu retomei no desenho animado, né? Era, na verdade, contar minha vida, em 85, né? 1985. Aí eu retomei essas histórias em 92, já adolescente, só que daí eu contava a minha infância. Manteve o link. Aí agora, nos tempos de agora, eu fiz tudo em desenho animado, tá contando toda a minha história lá, da história da infância desse Barão do Pirapora, assim, das influências, aquela coisa toda, de uma forma de humor e legal. Turma do Gato Branco. A Amazônia Divertida eu criei quando eu estava na 5ª série, daí chamava As Aventuras do Mané Tatu. Era um tatuzinho da Amazônia, que vivia na floresta, lutava contra o meio ambiente, só que ele ganhou uma identidade própria. Na época da faculdade eu retomei, daí virou a Amazônia Biodivertida, aí entrou em questões polêmicas, que é a questão a questão agrária, a questão indígena, questões realmente sociais ali do norte, ali, que foi trabalhado na Amazônia Biodivertida, sem falar na característica do Tatu, que era um Tatu tão bonzinho, hoje é um dos personagens mais cruel que eu tenho, que ele fala assim, humanos desgraçados, é o bordão dele. Bom, e você tirou a história, a geografia e tantas outras matérias da pura decoreba e trouxe para o entendimento, né, assimilação de forma rica, divertida, né, deu um upgrade nas suas aulas de infância, né, e essa transformação. Na verdade, eu sempre tive essa preocupação com uma história inovadora, né? Uma forma de dar aula de forma inovadora.
E realmente, assim, eu busquei um caminho que foi, assim, infinito, né? Eu fiquei assustado com o resultado, porque isso foi além, somente da animação. Agora com o game, então, nossa, eu tô surpreso até com o que vem acontecer, né? Realmente, eu já faço parte dessa vanguarda de trabalhar uma história diferenciada, já formei já no período da resistência aí, do pós-luta, entendeu? Já participei de muito movimento social também, então faz parte de uma vanguarda de historiadores assim que está realmente preocupado com uma inovação, com uma coisa diferente. Por outro lado também, essa questão da tecnologia, eu tive uma resistência no começo, até pela própria experiência de um historiador e tal, e eu fui aprendendo que não era assim. Talvez o negócio vai vir, o que vai fazer a diferença é se a gente encarar ele, se a gente trabalhar a questão da identidade cultural. Então, quer dizer, é muito louco encontrar um historiador hoje defendendo a tecnologia, mas essa tecnologia ela vem, mas dentro dessas condições, ou seja, eu estou assumindo isso, mas ela tem que ter essa condição da identidade cultural no meio. Até porque o historiador ele é um briguento pela tradição, né? Exatamente, porque daí eu percebi que na verdade eu tive uma sensibilidade de perceber que falar do passado é coisa do futuro. Eu acho que basicamente isso, e veio para mim como que na verdade eles vão precisar da memória, eles vão precisar da história. Hoje está tão maltratado, entendeu? Essa disciplina, eu acho que está terrível essa falta de sensibilidade das pessoas com historiadores, entendeu? Parece que tem escolas que tem uma aula de história só, tem programas assim de governo que tiraram aulas de história, a coisa está complicadíssima. E aí eu acho uma falta de respeito e consideração, mas eu comecei a perceber que eles vão precisar agora disso. A exemplo do Japão. O Japão trabalhou, fez tudo aquilo, tudo, e eles valorizam principalmente a questão da cultura deles, a identidade, as raízes. São os maiores produtores de tecnologia. E aí a gente tem agora, vê os alunos que assistem os animes, conhecem tudo quanto é folclore da cultura japonesa e não conhece o nosso. E lá o professor é reverenciado como uma das mais altas autoridades, né? Exatamente, é o mestre, né? Meu querido, você estava falando de um trabalho seu em Sorocaba, né? E me veio à cabeça a Feira de Muares de Sorocaba, tropeirismo, é raiz daqui, nossa também, um trabalho que de repente aí dá para pensar em desenvolver em Taubaté, com essa raiz mazaropiana, caipira, o nosso tropeirismo, né? Que foi assim o começo de tudo. Meu TCC da graduação é sobre tropeirismo, é ocupação nos Altos do Paranapiacaba, é o caminho alternativo dos tropeiros. Na verdade, eu pesquisei um caminho onde os tropeiros faziam um desvio dos impostos lá de Sorocaba. Então, o pessoal que era contrabando, sabe? O pessoal que fazia contrabando de Muar e acabou fundando cidades ali de Piedade, Pilar do Sul, uma coisa louca. Aqui teve isso também. Tem também, né? Desviar de pedágio. Mas então, isso que foi fundamental. Então, minha tese é em cima disso. Aí, diferentemente daqui, aqui tem uma questão de uma identidade caipira mais assumida do que a região de Sorocaba. Se você chegar para alguém e falar que a pessoa é caipira, eles ficam bravos. E aqui não, que o pessoal tem orgulho. Bom, a gente tem uma coisa de nos caipirizar mesmo, porque é raiz e nós temos outras cidades ruralistas aqui em volta. Aqui caipira, graças a Deus, é muito bom ser caipira. Mas eu queria falar uma coisa interessante que eu percebi em você. Você é um profissional de várias formações e essa coisa da criação de plataformas, né, da criação de programas para as suas plataformas. É uma formação ou é uma vontade de garoto curioso de tecnologia? Na verdade, o problema é que um professor, para ser inovador, ele, exige que a gente seja mais ousado um pouco, né? E a tecnologia, evidentemente, eu não sou um programador, mas eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa que quer aprender. Eu fui fazer uma especialização também. Eu acredito que as pessoas têm que ter formação, né? Porque senão não dá para a gente defender a educação se a gente não dá exemplo. Então eu fui querer largar de ser autodidata para mexer com game e procurei fazer uma especialização. Daí eu fiz uma pós-graduação em game pelo Senac lá de São Paulo e aí agora daí consegui emplacar essas ideias com um conceito mais acadêmico.
Aí defendi a ideia de game em educação, já no próprio TCC meu. E aí, isso que acabou dando esse pioneirismo, assim. Já tem muita gente usando essa questão de educação em games, isso aí não é uma novidade. E na Bahia tem uma vanguarda, assim. Pernambuco, maravilhoso, tem uma frente de trabalho com games e educação. E São Paulo é muito pouco. São Paulo tem, se tiver, perdido, assim, sabe? Não tem essa dinâmica ainda, por questão da identidade cultural, porque São Paulo parece que engole isso. E aí que tá. Só que eu fiz diferente, porque todos esses outros lá no Pernambuco e na Bahia, eles trabalham pela universidade em projetos. Eu não apliquei isso em escola pública, com recurso zero. Entende? Então é aí que me fez pioneiro. E aí eu fiz o quê? Os alunos produzindo um game em escola pública. Essa foi a primeira vez que aconteceu. Né? Não teve um apoio de faculdade, não teve nada. E não foi aplicado numa escola técnica, que eles podem ter acesso. Não. Alunos de classe média baixa, produzindo game. Fantástico isso. Uma coisa interessante que assim, você desenha, né, você anima, você dá vida para os seus personagens, né, nos filmes e nos games. Mas uma coisa interessante, você, além de criar, você faz a voz, dá uma personalidade para cada um, e isso tudo na sua cabeça. Esse balaio aí, como é que fica? É muito louco o negócio. Mas eu admirei muito pessoas que acabam tendo que se virar sozinhas, como o Mazzaropi. Eu tive um bom espelho. É o Mazzaropi contemporâneo. O pós-moderno. Quem me dera também, né? Não posso comparar. Mas eu acho que foi inspirador mesmo, assim, o trabalho dele, de dirigir, atuar, né? E fazer tudo, né? Para ser do filme, assim. Então, é realmente, assim, uma das coisas que me fizeram admirar o Mazzaropi cada vez mais. É por isso que eu tento seguir, pelo menos, esse caminho de se virar. Bom, eu espero que Taubaté te acolha e te veja com os olhos de um profissional querendo implantar o seu trabalho, que é completamente diferente, lúdico acima de tudo e muito interessante. E nós aqui temos muito material, muita ferramenta para você trabalhar. A gente tem o antigo Caminho do Ouro, e que é fantástico, tem a questão dos bandeirantes, enfim, da nossa cultura que foi levada para outro lugar e depois retornou. Mas eu vou, sim, para a gente encerrar, vou te deixar um desafio aí, né? Mazzaropi fez 32 filmes, mas deixou o 33º Maria Tomba Homem no meio. Que tal terminar essa história em forma de game ou de filme aqui em Taubaté? Nossa, vamos fazer. Tem o roteiro, né? Vamos fazer, né? Que legal. E a gente pode estar desenvolvendo junto com as escolas isso. E quem falou que Maria Tomba Homem não podia ser em desenho, né? É mesmo, né? Ele deixou algum legado, ele deixou algum testamento impedindo. Boa ideia, hein? Olha só. É um desafio, bom. Essa foi nova. Então, eu espero que Taubaté te acolha dessa forma e que você possa render assim, frutos históricos dessa cidade, porque infelizmente, eu vou te falar uma coisa, Rodrigo, é experiência própria. O povo não conhece o seu quintal, não conhece as suas origens. De alguns anos para cá, é que o Vale do Paraíba tem retomado a sua identidade. Eu acho que o que você, como professor de história, pensa a respeito dessa identidade que as pessoas demoram muito para descobrir que tem? Bom, aqui eu não só gosto do Vale do Paraíba, eu sou apaixonado pelo Vale do Paraíba. As pessoas aqui, praticamente, eles são pessoas extremamente ligadas à cultura. Como eu sou participante do Revelando São Paulo, o Revelando do Vale do Paraíba é um dos mais maravilhosos, assim, manifestações culturais, assim. Eu participo, eu fico, assim, admirado pela riqueza cultural que tem. Eu fico encantado toda vez. A primeira vez que eu fui para São Luís do Paraitinga, eu fiquei apaixonado pela cidade. Eu já era apaixonado pelo Mazzaropi, pelo conceito do Monteiro Lobato. De repente, a gente está num lugar em que a história emerge do chão, você entendeu? Das pessoas. A gente está próximo à Serra da Mantiqueira, um lugar mais frio de São Paulo, e descer 80 quilômetros aqui para baixo já é litoral, um dos mais legais ainda de São Paulo.
Entende? Então, quer dizer, um dos melhores lugares do estado é aqui. Isso que eu sempre falo para as pessoas. Eu sinto um carinho muito grande. Então, eu acredito que aqui já está além, apesar de estar retomando a identidade, está muito mais além do que outras regiões da qual eu já pude morar e conhecer, né? Está muito mais além em termos culturais, assim, de identidade cultural, muito mais que Sorocaba, por exemplo. Muito bom. Adorei o papo.